estamos aqui para conversar com o nosso querido amigo Gesiel de Souza Oliveira. Vou falar um pouco aqui do currículo do Gesiel. Ele tem 45 anos, é macapaense, oficial de justiça, bacharel em Direito, Geografia pela Unifap e em Teologia pela FATEC, professor de Geopolítica, professor de Direito, pós-graduado em Direito Constitucional e Docência em Ensino Superior. É também pastor evangélico e fundador e presidente nacional de um dos movimentos sociais cristãos chamado APEB, Aliança Pró-Evangélico do Brasil e Exterior, que hoje está presente em dezenas de municípios, 16 estados brasileiros. Bem, eu acho que esse é um dos poucos temas que direita e esquerda concordam aqui no Amapá. E juntou os dois. Há um interesse coletivo, até porque essa é a porta redentora de saída para um estado que está aí com 17,5% de desemprego, com beirando aí cerca de 50 mil amapaenses que foram embora. A maior corrente migratória da história do Amapá está acontecendo, e isso é uma consequência direta de diversos aspectos que envolvem uma baixa qualidade na educação. Lembrando que os últimos dados que foram divulgados, o Amapá está em último lugar em educação, né? Na questão, por exemplo, da segurança, nós vimos aí também estar em primeiro, a única coisa que a gente está em primeiro lugar é na violência, né? Infelizmente, saiu os dados aí do último anuário, está mostrando que o Amapá, eles medem para cada grupo de 100 mil pessoas, né? E isso surpreendeu a todos, todo mundo pensando que quem ia ficar em primeiro lugar em violência era o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro ficou na metade da fila. Quem ficou em primeiro foi o Amapá, mais uma vez. 63 pessoas para cada grupo de 100 mil pessoas morrem de forma violenta. Só para termos comparativos, no Rio de Janeiro esse número é 19, no Amapá é 63, no Rio de Janeiro 19, e o estado com a melhor qualidade nesse sentido é São Paulo, com 7. Então você vê a desproporcionalidade. Nós estamos falando de estados que têm milhões de habitantes. Esses números, eles acabam se refletindo diretamente nessa saída. Infelizmente o amapaense está desistindo do Amapá. E isso, se nós não tivermos saídas agora e ficarmos dando murro em ponta de faca com ecomilitância, a gente vai continuar parado, a ver verdadeiramente navios. Para fins comparativos, durante 38 anos, a ICOME investiu, em termos de royalties, 131 milhões. Guarde esse número, 131 milhões foram investidos na ICOME no Amapá. Tá? Nós estamos falando de valores absurdos se isso colocar para funcionar aqui no Amapá em termos de petróleo. Em termos comparativos, vamos tomar como base Bacia de Campos, lá no Rio de Janeiro. Estive olhando os números em 2020. Em 2020, em plena pandemia, a Petrobras pagou, em termos de exploração, e aquelas empresas que exploram naquela região da Bacia de Campos, cerca de 15 bilhões de reais só para o estado do Rio de Janeiro. Guarde esse número. O que mais está nessa faixa equatorial? Só para você ter uma ideia, vamos comparar. Venezuela, que é o maior país em termos de produção de petróleo do mundo, está aqui nessa faixa também equatorial. Assim como também nós temos Guiana, bem ao lado. Em 2015 começou a ExxonMobil, começou a explorar. A exploração iniciou suas atividades em 2019. Em 2020, o ritmo de crescimento da Guiana já era de... Enquanto os países no mundo cresciam 3%, a Guiana crescia 48%. Você entende o que é isso? É a chamada de a nova Dubai da América do Sul. Não é à toa que agora o Maduro está louco para tirar exatamente a parte da Guiana que está produzindo petróleo. Nós não podemos ficar perdendo tempo com esses discursos ecomilitantes. Tá? O professor Ercídio, aqui da Universidade do Pará, que estuda há 35 anos a costa do Amapá e sabe que ali não existe formação recifal, não existe recifes. Isso é uma narrativa ecomilitante para impedir a exploração de petróleo no Amapá. Povo amapaense, cuidado com essas narrativas. Tem muita gente por trás de tudo isso, investindo grana para impedir que se faça o aproveitamento e que o Amapá cresça. A minha pergunta é: por que esse petróleo não foi explorado ainda aqui no Amapá?
Você acha que tem alguns interesses de países de estados da região sudeste? Tem 3 leis. Existe a lei 7990 de 89, que é a lei do petróleo. Existe uma segunda lei, chamada de Lei do Petróleo 2, que é a lei de 91, e existe uma lei de 2012. Essas leis não é uma questão da empresa querer ou não, hoje é obrigatório, tem que fazer investimentos em valores bem altos, vultosos, em termos de educação, saúde e infraestrutura. Então é obrigatório. Uma contrapartida. Exatamente. Então isso não é uma questão da empresa querer ou não, ela tem que fazer hoje por questões legais. O Oiapoque hoje, se tudo der certo e nós vencermos essa questão dessa batalha que está acontecendo no Supremo nesse momento entre o IBAMA e a Petrobras, o Oiapoque vai se transformar, escute isso, na capital nacional do petróleo. Rio de Janeiro, se em 2020, só naquela região que tem uma exploração de petróleo um pouco menor do que a que vai ocorrer aqui na frente do Amapá, né? Eles estão pagando por ano 15 bilhões. Sabe qual é o PIB do Amapá hoje? 7,5 bilhão. Ou agora, a bancada se une, entende a gravidade da situação e põe o pé, que essa é a porta redentora para salvar o Amapá. Ou a gente vai continuar a ver navios e com os nossos 97% de floresta protegida, para quem? Quem é que está por trás disso? Não são os estados lá do sul, não. São interesses muito maiores. Quem está por trás que não continue se produzindo petróleo aqui no Amapá? E eu falo para o povo do Amapá, preste atenção nisso. São países europeus, são mega corporações que estão substituindo a plataforma de produção de petróleo por plataformas como a eólica, por plataformas, por exemplo, como energia solar e outras, que está gerando bilhões para países e corporações europeias. Há um jogo de interesse gigantesco econômico por trás. Me lembra... Então, essas corporações ambientalistas estão aí a serviço desse grande capital, dessas grandes empresas, para criar narrativas e dizer, não pode explorar aqui, que é a bem do povo do Amapá. A bem do povo do Amapá que está indo embora? Está passando dificuldade, está sendo dominado por facções? Não tem nada, gente. Ou a gente toma uma postura agora para entender que essa política ambientalista não nos levou a nada, ou a gente passa a aproveitar de forma racional. Meu discurso não é para aproveitar de forma desregrada, é aproveitar de forma racional, como eles lá que estão querendo impedir hoje o Amapá de explorar os seus próprios recursos, exploraram até o seu esgotamento lá na Europa. Eles não estão preocupados com o que está acima do solo, nunca foi por causa disso, eles sempre estiveram preocupados com o que está abaixo do solo. O povo do Amapá está na pobreza, em cima da riqueza, contemplando a natureza.